In every religion, they never say hurt anybody. Don't. Em cada religião, tem Don't intenção hurt. de nunca ferir ninguém. But due to ignorance, anger, pride, deceit, greed, revenge, people hurt each other. Devido à ignorância, orgulho, raiva, manipulação, as pessoas se ferem umas às outras. They want happiness, but they are giving unhappiness to others. Eles querem a felicidade, mas eles não conferem a felicidade aos demais. And principle says that if you hurt anybody, then you will get unhappiness. E a lei diz que se você dá infelicidade aos outros, você irá colher infelicidade. If you give happiness to other, then you will get happiness in reaction automatically. Se você dá felicidade às outras pessoas, automaticamente você terá felicidade de volta. So Dada says that essence of all religion in one sentence only. O Dada diz que a essência de todas as religiões em uma única frase. Don't hurt anybody with your thoughts, speech or action. Não fira ninguém com seus pensamentos, palavras ou ações. And if you hurt anybody, then do pratikamana. Se você ferir alguém, faça pratikamana. Apology for our mistake, repentance for our mistake, and decide I will not hurt again. Please give me strength. Você se desculpa pelos seus erros e você se compromete a não cometê-los de novo e pede forças para que esse erro não se repita. In the morning you have to decide, I don't want to hurt anybody with my mind, speech and body. Se você quer felicidade, todo dia pela manhã, declare a sua intenção de que você não quer ferir ninguém naquele dia com seus pensamentos, palavras ou ações. And keep awareness whole day according to our goal. I don't want to hurt anybody. E tente se manter consciente ao longo de todo o dia, mantendo esse objetivo de não ferir ninguém. And by mistake anybody may hurt, then we will do apology for that, repentance for that. E se por alguma razão você ferir alguém durante aquele dia, mesmo sem querer fazê-lo, você pede perdão por isso e se arrepende por isso. By anger we are hurting to other. By anger. Devido à raiva nós ferimos aos outros. By pride also we may hurt others. Também pelo orgulho. Due to pride, always he is seeing that others are useless and I am great than others. Quando a pessoa tem orgulho, ela sempre acha que os outros são inúteis e que ela é a grande pessoa. So pride itself hurt others. Apenas o mero sentimento de orgulho já fere as pessoas. Greed also hurt others. A ganância também fere os outros. Everything I want more, and others should get less. So that also hurt others. Tudo que eu quero mais e que os outros tenham menos. Também com esse desejo de querer mais, eu firo os demais. Deceit also hurt others. A manipulação também fere as demais pessoas. Revenge, hatred, everything hurt others. O ódio, a inveja, tudo isso fere as demais pessoas. And by hurting others, automatically by reaction, we will get reaction and we will get hurt by others. E ao ferir os outros, imediatamente nós geramos uma reação no outro que também irá nos ferir de volta. So, for peace or for inner happiness, you should decide, I don't want to hurt anybody. Então, se você quer a felicidade, se você quer em paz interior, você tem que tomar a decisão, eu não quero mais ferir os outros. And keep awareness from morning till night, anybody may hurt by us, then we have to do pratikamana. E você mantém essa consciência de manhã até de noite. E se você ferir alguém, você faz o pratikamana. And somebody may hurt, we are not hurting any others,
But somebody may hurt, then what we have to do? E a gente pode não ferir alguém, mas se alguém nos fere, o que é que nós temos que fazer? We have to understand, no, not today, but previously he may hurt by me, that's why this by reaction he is hurting me. Se alguém nos fere, na verdade é apenas uma reação dele. Ele se sentiu ferido antes. E você tem que ter consciência disso. Like Está that, reagindo. like that, whatever suffering comes through anybody, we have to understand it is my, already I have sent this pain or any hurt to him, that's why he is returning back to me again. Toda vez que você experimenta sofrimento com os outros, você tem que ter essa consciência de que em algum momento eu enviei dor dessa pessoa, eu causei dor dessa pessoa e agora eu estou colhendo uma reação. But I don't want to continue this. I will stop my hurting any other person. Mas eu não quero continuar com esse ciclo, então eu vou parar de ferir a outra pessoa. Then automatically when karmic account finish, nobody can hurt us. E automaticamente, quando a conta kármica se encerra, ninguém mais se fere. So this is very simple and effective knowledge how to be happy. Esse é um conhecimento simples e muito efetivo de como ser feliz. Watch your day-to-day life, any action by thoughts or action or speech, anybody may hurt, then we have to find out. Quando você se sente ferido ou fere, você tem que fazer esse exame e ver se em algum momento seus pensamentos, palavras ou ações feriram alguém. In home, or say in business, in job, in neighborhood, anywhere we have to watch, we have to study, we have to observe by speech or action or thoughts, anybody may hurt by us. E isso você tem que observar isso em todos os ambientes, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Observar se pelos seus pensamentos, suas palavras, suas ações, você está ferindo as outras pessoas. And decide, I don't want to hurt again. And we are knowing that pure soul is in everybody. God is in every creature, whether visible or invisible. Isso está em qualquer criatura, visível ou invisível, o arrependimento. So you have to remember inside pure soul, and in presence of inside pure soul we have to do apology for our mistake, repentance for our mistake, and decide not to hurt again, not to do this mistake again. Please give me strength not to do this mistake again. Então você se dirige à alma pura da pessoa, você reconhece que você cometeu um erro, você se arrepende por esse erro e você pede energias para não cometer esse erro novamente. Very important, because in worldly relation we have attachment and hatred with each other. So if we do pratikraman, we can solve our karmic account and we can remain in all the time happiness. Na vida do mundo material, a gente aprende sobre aversão e apego. E através do Pratikaman, a gente consegue encerrar essas contas kármicas e se libertar disso.